Irmãos, que maravilha a gente poder pegar um livro e estudá-lo para a nossa edificação. Estamos aqui expondo a primeira epístola de Paulo a Timóteo, já estamos no capítulo 3, e hoje nós iremos falar sobre as qualificações dos bispos, dos presbíteros, dos pastores, dos líderes da igreja. E Paulo, então, mostra que a igreja cristã é organizada, que ela tem líderes que têm que ter qualidades, que possam refletir a beleza de Jesus, possam refletir o brilho de Jesus, possam refletir o caráter de Cristo. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo em 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7. As qualificações dos bispos, ou dos presbíteros, ou dos pastores. Eu convido os irmãos, mais uma vez, vamos colocar em pé, para que possamos ler esse texto. Convido você que está em casa também a acompanhar a leitura com fé e esperança. Todos juntos? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que possamos entendê-la, Senhor, e que o Senhor continue levantando nesta igreja líderes, ó Deus, pastores, presbíteros, diáconos, cheios do Espírito Santo, para Te servir com os seus dons e talentos. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, Senhor. Abençoe, ó Deus, a vida, ó Deus, do presbiterato aqui em nossa igreja, bem como também do diaconato. Abençoe os líderes dessa igreja para que sejam cheios da Tua graça e possam amar Cristo, o Senhor da igreja, o dono da igreja, o cabeça da igreja, e servir a igreja com seus dons e talentos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, a igreja não é tijolo, não é pau, não é pedra, não é gesso. A igreja é o povo de Deus que foi comprado pelo sangue de Jesus, povo redimido pelo sangue de Jesus. Por isso nós devemos ter uma boa liderança. Alguém chegou a dizer que a igreja caminha conforme os passos dos seus líderes. Por isso, se a liderança vacila, as pessoas perdem o seu caminho. Por essa razão, Deus deseja que a sua igreja tenha líderes, pastores, presbíteros, diáconos. A Bíblia diz o seguinte, o texto que nós acabamos de lê-lo: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. No Novo Testamento, a palavra episcopos é sinônima da palavra presbíteros. É o que nós podemos ver quando Paulo estava realizando a sua última viagem para Jerusalém. Ele mandou chamar os presbíteros, os anciãos de Éfeso, para encontrar-se com ele em Mileto. Veja o que está lá em Atos 20, verso 17. Veja que Paulo está fazendo esta viagem para Jerusalém, e ele então, no caminho, ele manda chamar os presbíteros da igreja. Verso 17, vamos ler? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E no curso de sua conversação, lhes diz que Deus lhes constituiu supervisores, bispos, episcopóis, para pastorear a igreja. Veja o que diz o versículo 28, vamos ler? Atendei por vós e por todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos
para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, bispos e presbíteros são sinônimos. O mesmo ocorre em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, uma vez que Paulo chama os presbíteros de supervisores. Veja lá o que está em 1 Timóteo 5, versículo 17. Vamos ler juntos? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então veja que no Novo Testamento as palavras para pastor, presbíteros e bispos são termos correlatos. Por esta razão, nós podemos afirmar que todo pastor é presbítero e todo presbítero é pastor. O presbiterato é um ministério e não um cargo. É lugar de serviço e não de promoção. Segundo a Constituição da nossa igreja, ser presbítero é ser representante imediato do povo, exercer o governo, disciplina, zelar pelos interesses da igreja. Paulo diz: fiel é esta palavra. Isso sublinha a importância do presbiterato na vida da igreja. Paulo valoriza este trabalho como uma tarefa nobre. Excelente obra almeja. O ministério é uma obra, um cargo de nomeação divina e não invenção humana. Foi Deus quem estabeleceu o presbiterato na igreja. E segundo as Escrituras, não há hierarquia entre os presbíteros da igreja. Por exemplo, a igreja romana inventou o bispado, como se ele fosse hierarquicamente superior aos demais na igreja. Mas o padrão bíblico para a igreja é um governo espiritual formado por uma pluralidade de presbíteros. Todos os oficiais que supervisionam a igreja são irmãos em ministério, são líderes na igreja. Há uma diferença entre presbíteros que ensinam, como nós lemos lá em 1 Timóteo 5, 17, algumas vezes referidos como pastores ou ministros, e presbíteros que governam. E nós podemos ver que na igreja presbiteriana, os que ensinam são chamados presbíteros docentes, aqueles que governam são chamados presbíteros regentes. Porém, meus irmãos, a diferença é apenas de função e não de autoridade. O pastor não é superior em hierarquia ao presbítero regente. A obra de um supervisor, de um presbítero, é excelente. Ela envolve a supervisão, episcopos, ou seja, olhar sobre o povo de Deus, supervisionar a obra de Deus, cuidar do rebanho de Deus, pastorear o rebanho de Deus, alimentar a igreja de Deus com bom ensino, com a boa doutrina, com a boa correção, com o bom governo. E por meio de ensino e de governo, os presbíteros, então, supervisionam a vida espiritual da igreja. Eles zelam pelas coisas de Deus, em nome de Cristo, o cabeça da igreja. E por se tratar de uma obra excelente, é muito bom que os homens a busquem. Em outras palavras, os homens piedosos devem almejar tornar-se presbíteros da igreja. Além do mais, talvez a Bíblia enfatize a nobreza do presbiterato em razão de ser um trabalho perigoso. É comum os ministros se tornarem mártires. Quantos morreram pela fé? Por exemplo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, Estevão foi apedrejado. E na igreja primitiva, e em muitos lugares depois, os presbíteros foram os primeiros a dar a vida por amor ao evangelho. E nesse tempo da igreja primitiva, muitos foram perseguidos e foram mortos por causa da fé. João Calvino, ele diz o seguinte:
O ofício de presbítero não pertence a todo e qualquer homem, visto ser o mesmo algo valiosíssimo, e ainda aqueles que o aspiram devem ponderar prudentemente se são capazes de suportar uma responsabilidade tão pesada. No entanto, meus irmãos, aquele que se sente chamado para o episcopado deve carregar em si as marcas de um bom presbítero. E é por isso que aqui nós temos as qualificações do presbiterato, de um presbítero, de um bom presbítero, uma vez que a vida do presbítero é a vida do seu ministério. Vamos a isso? A vida do presbítero é a vida do seu ministério. Por essa razão, ser presbítero na igreja é uma coisa séria. Era necessário que esses homens fossem qualificados em várias áreas da vida. E aqui nós temos 15 qualificações dos presbíteros em várias áreas da vida. Em primeiro lugar, na sua vida pessoal. O texto começa dizendo: é necessário que o presbítero seja irrepreensível. Vamos a isso? É necessário que o presbítero seja irrepreensível. O líder deve ser alguém que ninguém possa culpar de nada. Em outras palavras, nenhum homem é impecável, mas nós devemos nos esforçar para ser irrepreensíveis e não merecer qualquer censura. O presbítero deve evitar o máximo possível da oportunidade para ser acusado de alguma falha. Por isso, ele poderia ser, essa falha poderia ser prejudicial ao seu ministério e poderia manchar o seu ofício. É lógico, meus irmãos, que nós sempre precisamos de Jesus, o cabeça da igreja, para nos cobrir com o seu sangue, para nos purificar, para nos santificar, para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa vida, para nos santificar por meio da sua palavra. Por isso, era necessário que o bispo seja irrepreensível, que não tenha uma mancha, um pecado escandaloso que possa manchar o seu ministério e a sua vida. Então, a primeira área é a sua vida pessoal. Segunda, a sua vida sexual. Esposo de uma só mulher. Não significa que ele deva ser casado, mas se ele fosse casado, ele deveria ser esposo de uma só mulher. Casamento ajustado. Vida sexual dentro do matrimônio. Casamento é uma bênção de Deus. Casamento não é uma instituição falida. Todos esperam que o casamento oficial da igreja seja uma fonte de inspiração e exemplo. Em outras palavras, o oficial da igreja não pode ser um mulherengo, adúltero, homossexual, polígamo. Ele não pode ter várias mulheres. Ele não pode ter vários casamentos. O líder cristão deve ser um marido fiel, que preserve o matrimônio em toda pureza. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, um conhecido seu se referiu em tom de gozação, dizendo o seguinte: aquele pastor acredita no casamento. Aí ele concluiu: já vai para o terceiro casamento. Terceiro divórcio, indo para o terceiro casamento. Seja fiel aos seus votos matrimoniais. Casamento é fidelidade. Cumprir os votos conjugais, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade e na falta de tudo. Por isso o texto diz que esposo de uma só mulher, diz o texto. É lógico que aqui, excetuando o viúvo, né? Que ele ficou viúvo, pode casar novamente. Ou se ele teve, né, uma justificativa que ele foi traído, o adultério, nesse caso, ele pode considerá-la como morta, divorciar e casar novamente. Mas, meus irmãos, aquele que descasa e casa não é apto para o presbiterato da igreja, para o pastorado da igreja, para a liderança na igreja. Nós devemos conservar o matrimônio. A vida
conjugal tem que ser uma vida exemplar. E nós devemos pedir a Deus graça para que possamos viver bem em família, na vida conjugal. Mas vejam bem que o texto também que diz que o presbítero tem que ser exemplar na sua vida social. O texto diz que tem que ser temperante. E temperante aqui é sensato, que mantém a cabeça no lugar em todas as situações. Não perde a cabeça. Um homem temperante é livre de todo tipo de excessos, paixões, impulsividade, sóbrio, prudente, disciplinado. Homens que tomam decisões vitais a respeito do ministério da igreja devem ser prudentes. Eles devem ter julgamento equilibrado. E sóbrio também se refere à capacidade de controlar os próprios apetites. Sóbrio, prudentes. Uma pergunta que todo presbítero deve fazer a si mesmo: como estarei apto para governar sobre outros se não tenho total poder e domínio sobre mim mesmo? Não tenho autocontrole, não tenho domínio próprio. O texto diz também que tem que ser modesto, ordeiro, cortês, despojado de vaidade, sem ostentação. É a mesma palavra para as mulheres, vestindo-se com modéstia. Os homens também têm que ser modestos, ordeiros, dono de boa conduta, de boa reputação, não dado ao vinho, não pode ser beberrão. A Bíblia diz que não pode ser um homem ébrio, um homem que gosta de ficar bebendo, um homem dado ao vinho, um alcoólatra. Alcoólatras não podem atuar como presbíteros em razão de serem capazes do tipo de julgamento sóbrio que se exige de todo bom líder espiritual. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, não dado ao vinho. Não violento, que não seja contencioso, nem procure briga, porém cordato, pacificador. O Senhor Jesus disse que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os presbíteros devem ser pacificadores. Ele não pode jogar gasolina na fogueira. Ele tem que pacificar. E que é exatamente o oposto de serem violentos. A verdadeira força do homem está na sua mansidão, porque os mansos herdarão a terra. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Evidentemente, um presbítero deve ser firme quando repreende o pecado. Ele tem que repreender aqueles que também vivem em pecado. Mas quando o presbítero não tem coragem para confrontar o pecado, a igreja perde a convicção. Nós devemos repreender aqueles que vivem abertamente do pecado. No entanto, o presbítero deve ser gentil. Ele deve viver entre o povo de Deus como um pastor amoroso que cuida do rebanho, que alimenta o rebanho. Ele deve simpatizar com os fracos e demonstrar compaixão pelos feridos, para aqueles que estão machucados. Ele tem que tirar o carrapicho da ovelha, tem que curar a ovelha que está com bicheira, tem que ir atrás daquele que está desviado como ovelha desgarrada. E o texto diz que ele tem que ser inimigo de contendas. Valentões não estão qualificados para o ministério. Brigas, confusões, tretas nas redes sociais, trazendo confusão para si e para outros. Um homem de contendas é o pior tipo de pessoa no conselho de presbíteros. Ele tem que ser um pacificador, inimigo de contendas. O Warren Wiersbe, ele chega a dizer o seguinte, que geralmente quem tem pavio curto não tem ministério longo. Nós devemos ser inimigos de contendas, devemos trazer paz, devemos refletir o príncipe da paz, devemos trazer reconciliação e não trazer confusão no seio da igreja, da família e entre o rebanho do Senhor. Mas vejam bem, a sua vida social tem que ser uma vida ilibada.
mas a sua vida eclesial, a sua vida na igreja, a sua vida eclesiástica. O texto diz que ele tem que ser hospitaleiro. E hospitaleiro é amigo dos estrangeiros, gosta de hospedar, gosta de receber as pessoas. Os presbíteros devem ter o seu lar e o seu coração abertos para a obra de Deus. Hospitalidade sempre esteve entre as mais elevadas virtudes. Aquele que acolhe desconhecidos age como Abraão, que recebeu anjos em sua casa, porque ele foi hospitaleiro. E todo cristão deve ser hospitaleiro. Todavia, meus irmãos, nos dias da igreja primitiva, a hospitalidade era necessária para a divulgação do evangelho. Porque naqueles dias não havia hotéis, como temos hoje. Uma rede de hotéis para hospedar as pessoas. E hospedarias de beira de estrada eram escassas, sujas, perigosas, mal cheirosas. Obviamente, as pessoas envolvidas na obra cristã necessitavam de um bom lugar para se hospedar. O senhor Elias diz lá um texto, né, que a mulher viúva lá separou o quarto do profeta, né? O quarto do profeta, colocou uma cama, uma mesa, uma candeia, para que quando o profeta Eliseu passasse ali, ele se hospedasse na casa dessa família. Ele tinha o quarto lá dele. Obviamente, meus irmãos, esses obreiros itinerantes precisavam, né, de hospedagem. E há muitos outros motivos importantes, né, para o cristão contemporâneo praticar a hospitalidade. Primeiro, o evangelismo. Veja bem que refeições à mesa são excelentes oportunidades para conversar sobre temas espirituais com amigos não cristãos. Você faz o seu aniversário, convida os vizinhos, convida seus amigos, seus parentes não crentes, e à mesa exponha o evangelho, fala do evangelho. A hospitalidade também é necessária para o bem-estar da família de Deus. Um grande mal da cultura contemporânea é a fragmentação da família. Como o diabo quer destruir a família? Como é esse mundo pós-moderno quer destruir a família? Hoje a gente está tomado pelas redes sociais, né? Eu lembro uma vez uma foto, né? O pregador colocou lá a foto do pai com o celular, da mãe com o celular, dos filhos com o celular e o cachorro também. Nós perdemos, né, a convivência familiar. E nós podemos ver a fragmentação da família. E como cristãos, nós devemos buscar nossa identidade primária como irmãos e irmãs em Cristo. Um dos melhores lugares para estabelecer esses vínculos familiares é ao redor da mesa, nos grupos de oração. Sexta-feira passada, nós estivemos lá na casa do Abelso. Eu estava lá, a Kétaro, o Marcelinho, as filhas do Abelso, a esposa, e a gente, ao redor da mesa, lendo a palavra de Deus, cultuando a Deus. Os grupos de oração são um momento para a gente abrir a porta da nossa casa para a evangelização, convidar os parentes, os amigos, os vizinhos para compartilhar o evangelho de Deus. Existem pessoas sedentas, quebradas, precisando da luz de Jesus. E os grupos de oração, esse momento de confraternização, este momento de expor a palavra, este momento de estar à mesa lendo a palavra de Deus e compartilhando a palavra de Deus e tendo comunhão uns com os outros. Mas vejam bem, meus queridos irmãos, a sua vida intelectual, a vida apto para ensinar. Um líder deve ser um homem estudioso da palavra de Deus, tem que ler a palavra de Deus, tem que conhecer a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e de tudo que o ajude a conhecer e ensinar a palavra de Deus. Ler livros, ler as confissões, estudar a palavra do Senhor. Segundo Warren Wiersbe, o pastor que tem preguiça de estudar é uma calamidade no púlpito, ele não tem nada para falar, porque ele não estuda. E quem não conhece e não estuda a palavra de Deus, não tem nada para compartilhar. Segundo Calvino, o presbítero deve ter sabedoria para saber como aplicar a palavra de Deus em benefício das pessoas. Saber ler o texto, aconselhar as famílias, aconselhar os jovens, aconselhar as crianças, aconselhar os adolescentes. E no que diz respeito ao ensino,
A maioria das igrejas presbiterianas segue 1 Timóteo 5,17, ao fazer uma distinção entre presbíteros docentes, os que ensinam, e presbíteros regentes, os que governam. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Todos os presbíteros devem administrar os interesses da igreja, e alguns se concentram no ensino e na pregação da palavra, no estudo da palavra. Comumente, a principal tarefa do ministro é ensinar a palavra, é expor a palavra, é pregar a palavra. E ele pode também ter muitas outras atividades. Pode usar os seus dons da administração, na condução do culto, no discipulado, no aconselhamento e assim por diante. Porém, em primeiro lugar, e o mais importante, o presbítero é um professor de Bíblia. Professor de Bíblia. E assim, de algum modo, ele exerce o ministério da palavra e em todos os aspectos seu chamado. No entanto, meus irmãos, o ministro não é o único que deve possuir a capacidade para ensinar. Não só os presbíteros docentes, mas os presbíteros também regentes. Essa qualificação também se aplica aos presbíteros regentes. Eles devem ser professores na escola dominical, nos grupos de oração, nas visitas pastorais, lendo a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Mas vejam bem, sua vida financeira, não avarento, amante do dinheiro. O dinheiro é uma bênção, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ganância levou a igreja medieval a cair em corrupção. Estavam vendendo até o céu. Eles falavam o seguinte: ao tilintar de vossas moedas no fundo do gasofilaço, as almas sairão do purgatório e adentrarão no reino dos céus. Estavam vendendo até o céu. Em nossos dias, o amor ao dinheiro levou muitos pregadores a criarem a teologia da prosperidade. As pessoas não vão à igreja para ouvir a palavra de Deus, para orar a Deus, vão para comprar um carro novo, a casa própria, vão em busca do bem material. Agora estão vendendo a terra. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, líderes religiosos fazem da igreja uma empresa particular. Transformam o evangelho em produto, o púlpito em um balcão de negócios, o templo numa praça de negócio. Mas Paulo, quando testemunhou aos presbíteros de Éfeso, ele chegou a dizer: de ninguém cobicei prata, nem ouro e nem vestes. Porque ele não era avarento. Sua maior riqueza estava no reino de Deus e não no reino da terra. O problema, meus irmãos, não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro o ter. É ser dono do seu coração. O problema não é guardar o dinheiro no bolso, mas é armazená-lo no coração. É quando o dinheiro passa a ser senhor da nossa vida. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão, porque ele nos escraviza. Além do mais, o líder da igreja, ele tem que ser um dizimista fiel, um homem generoso na obra de Deus, contribuir com o reino de Deus. Nós contribuímos com os nossos dízimos e ofertas. Existem muitos pastores, presbíteros, diáconos, que são infiéis nos dízimos e ofertas. Eles têm que contribuir com o reino de Deus. Quem é dono do nosso coração, dos nossos recursos, é Deus. Nós somos apenas mordomos. E do muito que Deus tem nos dado, nós devemos entregar a 10ª parte dos nossos dízimos e ofertas para o crescimento da obra de Deus. Mas vejam bem, meus irmãos, que também o presbítero, o pastor, deve ter uma vida familiar abençoada. Veja bem o que diz aí o versículo 3 e 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como cuidará da igreja de Deus? Então, o primeiro rebanho do presbítero é a sua família. São os seus filhos, sua esposa, o seu lar. Se um presbítero fracassa em cuidar de sua casa, está desqualificado para a casa de Deus, para a obra de Deus. O líder deve ser alguém que cuide bem de sua família.
que ore pelos seus filhos, que peça a Deus para que eles sejam cheios do Espírito Santo, que possam amar a Cristo. Eu oro a Deus para que os meus filhos possam amar Jesus muito mais do que a mim e muito mais do que a mãe deles. Que eles possam amar Jesus, que entregou a vida por eles, derramando o sangue dele na cruz do Calvário por eles. A pessoa mais importante na vida dos meus filhos tem que ser Cristo. Cristo é o dono da vida deles. Eles foram comprados pelo sangue de Jesus. Todos nós somos pecadores. E nós devemos, então, entregar os nossos filhos a Deus, a nossa casa a Deus. O líder deve ser alguém que cuide bem de sua família, que interceda pela sua casa, que não desista dos seus filhos. Um homem precisa ter a própria casa em ordem, antes que possa colocar a casa de Deus em ordem. Ele tem que pedir a Deus: Senhor, que o Senhor possa colocar a minha casa em ordem, que o Senhor possa sarar a minha casa. E esse líder tem que tratar a sua família com respeito. Às vezes xingam, né, dentro de casa, palavrões, contam mentiras, vivem uma vida desonesta, e os filhos veem quando a gente não vive o Evangelho. Então o texto diz que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Nós devemos tratar os nossos filhos, a nossa casa, com todo respeito. E quando nós pecamos contra eles, nós devemos pedir perdão, devemos pedir: Senhor, que o Senhor me perdoe, e também pedir para eles perdão, porque muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós somos relapsos, muitas vezes nós falamos palavras duras, muitas vezes nós somos ríspidos, e nós devemos pedir a Deus perdão. Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor, eu não sou perfeito, eu não sou o melhor pai, eu não sou a melhor mãe, eu não sou o melhor líder, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajude a acertar com a tua vontade, e que a minha família possa estar no altar do Senhor. E quero dizer aos líderes da igreja que Satanás não fica feliz com a família em harmonia. Ele quer destruir mesmo o seu filho, a sua filha. Ele quer destruir o seu lar, o seu casamento. Ele se levanta mesmo. Existem até mesmo algumas agências, né, colocando nos sites, né, como você vai trair a sua esposa, como você vai trair o seu esposo. Nessas redes sociais, o diabo tem usado agências para destruir a família. E a gente observa isso pelos filmes, a gente observa isso pelas novelas, a gente observa isso pela mídia escrita, que há uma agenda contra a família no plano original de Deus. E é por isso que nós devemos orar pela família. E a gente observa isso, que esta agenda está dentro das escolas. Esta agenda de gênero. Jogando o homem contra a mulher contra o homem, gerando uma guerra cultural, uma guerra de gênero. Através do movimento feminista, que não defende as mulheres, mas defende as suas ideologias, as suas pautas, contra Deus, contra o cristianismo, contra o fim da família no padrão de Deus. Coloca a ideologia de gênero em lugar da ideologia de Gênesis. Não é bom que o homem esteja só, falhei, uma auxiliadora que lhe seja idônea. E é por isso que nós devemos, então, orar pela família no plano original de Deus e interceder pela família. Mas veja bem, meus irmãos, sua vida de maturidade, que diz o verso 6. Vamos ler comigo? Não seja neófito, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Em outras palavras, que não seja novo convertido, recém-convertido. O presbítero na igreja não pode ser um recém-convertido ou alguém que recebeu pouca instrução da palavra de Deus, tem que conhecer a boa teologia, tem que conhecer a palavra de Deus. E quanto mais ignorantes, mais soberbos serão. Não seja neófito, para que não se torne orgulhoso, soberbo e participe da queda do diabo. Foi o orgulho que custou a Lúcifer o seu lugar no céu.
Lúcifer foi lançado do céu por causa do seu orgulho, porque ele queria ser igual a Deus. E Deus o lançou para o abismo. Ele queria ser igual a Deus. Essa foi a condenação de Satanás. A soberba, meus irmãos, é um pecado que transformou anjos em demônios. A soberba. A Bíblia diz que a altivez de espírito leva à queda. Um líder na igreja precisa ser alguém sólido na fé, firme na doutrina, experimentado na vida e humilde de coração. Olha o que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas a sua graça Ele dá aos humildes. Jesus diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E o Senhor Jesus disse que aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E humildade significa dependência de Deus. Nós devemos ser humildes. Mas, finalmente, sua vida no mundo. Veja o que diz o verso 7. O que diz o texto? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O ministro, meus irmãos, tem também um papel público na comunidade. Ele é um homem público. A menos que sua vida fale por ele, ninguém prestará atenção ao que ele tem a dizer. Alguém chegou a dizer que as suas atitudes falam tão alto que me impeço que eu te ouça. Se as pessoas não tiverem os líderes da igreja em alta consideração, elas não pensarão sobre a igreja com alta consideração. O pastorado é um ofício público que deve ser estimado pelas pessoas. Caso contrário, eles cairão em descrédito perante os de fora. Sua vida no mundo tem que ser uma vida ilibada, compra e paga. Um homem honesto, não é mulherengo, não é fofoqueiro, não é contencioso. O líder na igreja não pode ser tropeço e nem causar escândalo. Um presbítero de má reputação pode cair no opróbrio e no laço do diabo, como a mosca na teia de aranha. Eu vi que a aranha, o que ela faz? Ela arma a sua teia. Aí vem o mosquito, a mosca vai dar um voo, cai na teia de aranha e fica se debatendo ali. Assim o diabo quer armar ciladas para nos prender. Ele sabe o ponto mais fraco de cada um de nós. Ele conhece o nosso calcanhar de Aquiles. Ele conhece a sua vulnerabilidade. Ele conhece a sua hipossuficiência. Ele sabe das suas carências. E ele vai te tentar naquilo que você é mais fraco. Porque ele quer te enredar, ele quer te prender, como a aranha quer prender a mosca. O diabo, meus irmãos, quer desacreditar o evangelho, fazendo com que os seus ministros sejam desacreditados. O propósito de Satanás é atacar a liderança da igreja. Quarta-feira tinha um irmão fazendo uma viagem de avião, ele sentou do lado de um senhor e ofereceu uma bala, e aí esse senhor falou: não, eu estou em jejum. Você está fazendo jejum pela causa? Não, eu estou fazendo jejum para destruir a igreja de Cristo e destruir para que os pastores caiam em pecado. O homem estava fazendo um sacrifício, um propósito com Satanás. Ele era da igreja satânica. Ele queria que a liderança caísse no escândalo, para gerar descrédito à palavra. A estratégia de Satanás é derrubar os líderes da igreja. E quando o ministro cai em desonra, o seu ministério é desonrado. De fato, toda a igreja de Jesus é desonrada quando um de seus ministros comete um pecado escandaloso. Gera escândalo, gera descrédito. Nós devemos orar pela liderança, meus irmãos, porque a batalha espiritual é grande. E Satanás quer destruir o povo de Deus, começando pela liderança, começando pelos líderes, pelos presbíteros.
pelos diáconos. E nós devemos estar orando a Deus para que Deus nos fortaleça cada dia. É por isso que Paulo chega a dizer na sua segunda carta que o Senhor o livrou da boca do leão e o assistiu e o revestiu de forças para que ele pudesse dar bom testemunho da fé cristã diante dos imperadores, diante dos governantes, diante da igreja, diante do mundo pagão. Éfeso tinha o templo da grande Diana dos Efésios. E neste templo tinha as prostitutas cultuais. E Paulo está dizendo para esses irmãos que vocês não caem em pecado. Muitos deles saíram do paganismo. Muitos deles eram idólatras e que praticavam a prostituição cultual dentro do templo da grande deusa de Diana. E Paulo está dizendo, olha, que vocês não sejam enredados, não caiam no laço de Satanás, que vocês não possam cair na injúria e no opróbrio de Satanás. Como viveremos, meus irmãos? Aplicações para a nossa vida, em primeiro lugar, servindo a Cristo e sua igreja com a vida ilibada. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Muito cuidado com a tentação. Ore ao Senhor Jesus dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Viva de maneira a não ser censurado. Use o bom discernimento. Pratique a hospitalidade. Abra a porta da sua casa para evangelizar. Defenda a sã doutrina. Seja pacífico. Seja inimigo de contendas, cuide de sua família, ore pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa. Resista ao diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não caia no opróbrio e na cilada de Satanás. Sirva ao Senhor Jesus com amor, com fé, com a vida pura, com a vida reta, com a vida santa, com a vida ilibada, uma vida irrepreensível para a glória de Deus. Mas, em segundo lugar, como viveremos? Ensinando com sabedoria a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se aprofunde na palavra de Deus. Compartilhe a palavra de Deus. Estude mais e mais. Ore mais e mais. E ensine mais e mais a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente da vida que pode salvar o mais vil pecador e edificar o povo de Deus para a glória de Deus. Mas, finalmente, como viveremos? Orando para os seus pastores e presbíteros. Em vez de você falar mal dos seus pastores, dos seus presbíteros, ore por eles. A missão não é fácil, não. Tem dia que dá vontade de desistir. Tem dia que dá vontade de deixar o pastorado. Tem dia que dá vontade de deixar o presbiterato. Tem dia que dá vontade de deixar a liderança. Não é fácil. A igreja deve orar fervorosamente em favor dos presbíteros da igreja, os quais vivem em meio à guerra espiritual mais árdua que existe. Não existe uma guerra tão grande como essa. Uma guerra espiritual contra a igreja, contra a família, contra a fé cristã. E nós devemos cobrir os líderes da igreja em oração para protegê-los dos ataques de Satanás, para que eles sejam fortalecidos. E nós devemos estar orando pelos nossos líderes, para que o Senhor fortaleça. É fácil criticar, difícil é fazer. E é por isso que nós devemos orar pela nossa liderança, para que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, e possam fazer diferença neste mundo mau. Então, ore pelos seus pastores e seus presbíteros, para que eles possam amar Cristo mais e mais, amar a igreja mais e mais, e serem aptos para ensinar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.